Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse a gente fala sobre quando e por que tu deve utilizar recomendações de codificação e padrões de projeto no desenvolvimento aí do teu software, da tua solução, da tua aplicação. Mas antes de começar, meu velho, olha só. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer essa comunidade aqui no YouTube. Dá um like, o joinha aí no vídeo e não te esquece do mais importante, compartilha para que a gente possa aí atingir juntos mais programadores e juntos também mostrar como que se programa do jeito certo. Bom, e vamos começar então falando aqui sobre recomendações de codificação, que é basicamente um guia que tu vai utilizar para escrever melhor o teu código. Isso vai te ajudar de algumas formas diferentes. Primeiro, existem PSRs dentro do PHP, por exemplo, que são as recomendações aí que a gente tem do PHP Framework Interop Group, que é um grupo de desenvolvedores que criaram os principais frameworks do mercado, que se uniram aí para criar essas recomendações. E lá eles falam basicamente qual que é a recomendação principal, ou seja, o mínimo que tu precisa para programar um software que seja interoperável, ou seja, ele consegue se comunicar e ser comunicado por outros softwares, que ele possa aí ter manutenção, que outros desenvolvedores possam entender aquele código sem precisar estudar o código em si, mas a recomendação. Isso permite, então, que você tenha manutenção, que o teu software aí tenha um ciclo de vida muito maior, que você possa comercializar ele profissionalmente, afinal, ele tem uma documentação padrão que todo desenvolvedor consegue colocar à mão. Mas vamos lá, esses padrões aí, eles te dão o básico. Como escrever uma variável, né? Se você tem que utilizar camel case, underscore, qual que é a linguagem principal, que é uma das recomendações, você sempre utilizar o idioma natural da linguagem para programar. Você vai ver como escrever uma classe melhor, aonde abrir e fechar chaves, enfim, um guia de estilo de código. Esse é o padrão para que tu possa ter aí o teu projeto de repente no GitHub ou no Packagish, para que outros desenvolvedores possam interagir com esse teu projeto e dar de fato aí uma vida maior a ele. Segundo ponto você tem também recomendações como, por exemplo, a implementação de uma camada de log. Você já sabe exatamente como fazer. Ou ainda a recomendação de requisições e respostas do seu sistema. Tudo isso permite que você utilize também componentes. Então, digamos que seu código não está na PSR e você vai fazer aí uma paginação de resultados. Você vai demorar 1 ou 2 dias. Ou ainda você vai desenvolver essa camada de log. Você vai demorar mais 2 ou 3 dias, talvez, para desenvolver toda essa interface. Agora, se o teu código está dentro da PSR, você pode utilizar, por exemplo, o Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP, para abstrair esse desenvolvimento, ou seja, utilizar um componente, como, por exemplo, o Monolog, que é um componente que tem todo o código desenvolvido para você desenvolver essa camada de log, interagir aí com o Slack, mandar um CMS ou e-mail sempre que algum problema acontecer aí no seu projeto. Isso está pronto. Com uma linha no Composer, você traz esse componente para dentro do teu projeto e você consegue abstrair esse comportamento e não precisa desenvolver tudo na mão. Ou paginação de resultados, como eu falei, você pode baixar lá o Coffee Code Paginator ou ainda outros componentes desenvolvidos para problemas comuns, como o Uploader para mandar mídias, imagens e arquivos para o servidor de uma forma segura, ou ainda o Cropper para gerar miniaturas sem que você tenha aí problemas com cache. Tudo isso já está pronto para você abstrair componentes dentro da sua ferramenta. E quando tu está utilizando recomendações, isso é possível. Legal? Então, quando que eu devo utilizar recomendações? A resposta é simples. Sempre. Porque se tu não está utilizando essa parada ainda, tu está utilizando umas práticas. E os padrões de projeto? Bom, existem os que vão dizer que padrões de projeto só devem ser utilizados quando o projeto é maior e mais grande, que para projetos pequenos você pode ali desenvolver de forma estrutural, nem precisa de orientação a objetos na verdade. Coloca tudo ali e entrega logo que é mais performático. Bullshit. Olha só, quando você está desenvolvendo um software, seja para você ou para o seu cliente, uma das premissas que a gente tem é continuidade, ciclo de vida. Vamos dar um exemplo. Você desenvolveu uma landing page para o teu projeto. Você vai lá, cria ela. E aí eu preciso desenvolver uma segunda página. Eu vou lá e crio ela. E aí eu preciso desenvolver uma terceira página. Se você estiver utilizando a forma estrutural, você vai ter que desenvolver tudo de novo a cada vez. Agora, se eu estou utilizando um padrão de projeto como o MVC ou ainda como um Front Controller, eu já tenho a estrutura base disso separada em outra camada. E aí eu vou utilizar só as variações para desenvolver o próximo passo. O mesmo acontece com um cliente. Digamos que eu tenho ali um cliente simples que quer uma single page application, uma página única. Mas nessa página única vai ter um formulário, vai ter um disparo de e-mail, de repente, algo que vai interagir com o usuário para eu poder fazer a captura. Legal. Será que é melhor fazer estruturado? Pensa comigo. Quando tu pega um cliente, o teu objetivo com ele é faturar apenas uma vez?
É entregar o projeto e ir embora e nunca mais conversar com ele? Ou será que a gente tem o desejo de criar uma parceria, de continuar trabalhando e gerando resultados para aquele cliente e, portanto, implementar o ciclo de vida, fazer novas aplicações dentro da primeira aplicação? Acho que essa é a ideia, né? A gente crescer junto. E quando a gente tem essa ideia, a gente logo tem a visão de crescimento de software. Ou seja, a aplicação vai ser implementada mais de uma vez. Se tu fez o simplesinho estruturado, tu vai perder, vai ter retrabalho. Então, sempre que possível, utilize os padrões de projeto. Mas o que são esses padrões, na verdade? Bom, é simples de entender. Olha aqui. Um padrão de projeto nada mais é do que a melhor receita de bolo para um problema específico dentro do desenvolvimento de software. E foi escrita, talvez por centenas de desenvolvedores, que ao longo do tempo vieram desenvolvendo a mesma solução e foram encontrando a melhor forma de entregar aquilo. Como, por exemplo, um carrinho de compras, um sistema de frete, uma integração com uma API, né? Criar uma interface dentro do teu software ou ainda abstrair funções. Deixa eu te dar exemplos mais práticos. A gente tem o MVC, que é o padrão aí estrutural mais utilizado. Ele separa o teu software em camadas de modelo, que são as camadas de abstração. A gente tem as camadas de visão, que é o HTML e a parte estrutural que vai renderizar para o usuário aquilo que ele vê de fato. E a gente tem o controlador, que é o cara que vai consultar o modelo, receber os dados do modelo, enviar e renderizar a visão. Esse padrão de projeto torna o teu desenvolvimento muito mais organizado e ágil, e por isso que é um dos mais utilizados do mundo. E eu tenho também padrões de projetos como o Front Controller ou ainda Carry String, que vão agilizar o processo de desenvolvimento quando eu estou em um software que não precisa de SEO, por exemplo, como uma intranet ou ainda um painel de controle. Além deles, eu poderia utilizar, por exemplo, o padrão Facade. Quando a gente está falando de desenvolvimento de software hoje, é impossível programar sem orientação a objetos. Concorda comigo? Se tu não concorda, tem outra coisa errada aí. Bom, e quando a gente fala em programação orientada a objetos, a gente logo tem que ver que cada uma das dependências ou implementações do nosso projeto é um objeto. É uma classe que tem um comportamento específico, que se responsabiliza de forma clara por resolver aquele problema na aplicação, e dela a gente vai ter um objeto que se comunica com outros objetos na nossa aplicação. Essa é a regra base geral aí da orientação a objetos. Então, digamos que eu queira um carrinho de compras. Dentro do carrinho de compras eu preciso de um usuário, eu preciso de produtos, eu preciso de frete e eu preciso de pagamento. Em orientação a objetos, cada uma dessas coisas é uma classe dentro do meu sistema que se responsabiliza por resolver cada um dos problemas ali. Bom, e para eu fazer um carrinho de compras, eu posso estruturar e chamando cada um desses objetos e poder, de fato, resolver esse problema, fazer todo o processo de compra, ou eu posso criar uma facade, que é um objeto que vai utilizar todos esses objetos para resolver a rotina ou a fachada ali do nosso carrinho de compras. A gente também poderia ter, dentro das camadas de usuário, produtos e tudo mais, padrões de projeto de persistência, como, por exemplo, o Layer Supertype, que vai inverter a jogada. Quando no Facade eu estou utilizando todos os objetos com regras específicas, dentro do Layer Supertype eu tenho apenas uma classe com as regras gerais e eu vou ter classes filhas herdando essa classe com as regras específicas. Então, por exemplo, eu posso ter um Layer Supertype que vai fazer a abstração no banco. Ele vai ter ali métodos de salvar os dados, de destruir os dados do banco, de editar, fazer toda a consulta. E aí eu vou ter modelos utilizando aí Active Record como padrão de projeto. E esses caras aí vão simplesmente carregar os objetos, manipular e vão ser filhas da nossa Layer Supertype. Aí quando eu precisar salvar os dados no banco, eu simplesmente rodo um save, utilizando o método padrão para poder fazer essa persistência. E aí o que eu tenho são padrões de projetos aplicados a problemas específicos, pois eles foram construídos para isso. São receitas para você resolver da melhor forma possível esses problemas. E aí o que eu tenho aí? Primeiro, quando eu estou utilizando um padrão de projeto, mais uma vez eu estou garantindo que o meu software tenha manutenção. Porque se o meu programador entende o padrão de projeto, ele não precisa rastrear, escanear todo o meu código para poder prestar esse suporte ou dar essa manutenção. Mais uma vez, eu tenho um código profissional que eu posso entregar para o cliente final e garantir que ele vai ter um ciclo de vida. Segundo ponto é, se eu estou utilizando um padrão de projeto para um problema específico, eu estou utilizando a melhor solução para aquele problema. E aí, como que eu descubro qual que é o melhor? Cara, Google, preciso fazer um carrinho de compra. Qual é o melhor design pattern para carrinho de compra? Você vai ter várias dicas ali. Claro que não existe uma resposta só, mas dentro do teu software e analisando rapidamente, você vai entender qual que é a melhor solução. E é óbvio que quando você está utilizando as recomendações e os padrões de projetos,
o teu código ele fica muito mais fácil de dar manutenção, de atualizar, de fazer upgrade, de refatorar, de melhorar em performance, a usabilidade e tudo que envolve esse projeto. Então, quando que tu deve utilizar os padrões de projeto? Sempre que for um problema específico e que já tiver uma receita de bolo para resolver esse problema. Bom, espero que tenha gostado demais desse vídeo. Não esquece, velho, te inscreve aqui no canal para a gente poder aumentar essa comunidade, dá um joinha no vídeo se tu curtiu, compartilha esse vídeo para me ajudar a atingir mais desenvolvedores, para que a gente possa ajudar mais pessoas a programar do jeito certo. E olha só, se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu estou monitorando sempre o último vídeo aqui do canal para responder todos vocês da melhor forma possível. Legal? Aquele forte abraço e como sempre, eu te vejo na próxima aula.